Comecei a aprender francês do zero, depois dos meus 30 anos. Não foi bem por hobby, e eu quero contar um pouco desse processo, o que mudou, quais foram as minhas dificuldades, como eu acertei e o que eu posso passar para vocês sobre métodos, sobre como aprender, como destravar em outro idioma. Eu não sei vocês, mas eu sempre coloquei muitas travas por conta da idade. Na verdade, eu acho que isso é uma questão bem social, né? A gente coloca travas por conta da nossa idade, né? Ah, eu tô com tantos anos, então será que eu posso começar? Ai, será? E o aprendizado de idiomas é a mesma coisa. Principalmente que a gente quer se comparar o quê? Com a criança que está em processo de alfabetização, né? Tá em toda a formação neurológica e psicológica, e é claro que ela vai ter uma facilidade muito maior, em tese, de aprender um novo idioma do que a gente, né? Ainda mais nas nossas condições, né? Estresse e um monte de obrigação, etc. Mas desde quando começamos a ouvir falar sobre neuroplasticidade, a gente precisa questionar algumas coisas em relação a não tem como mais aprender, não tem como mudar, não tem como. Pera lá, será que é isso mesmo? E eu não vou guardar segredo pro final do vídeo, não. Vou falar pra vocês que o que realmente faz diferença no seu processo de aprendizagem é o que você faz todos os dias em relação àquele idioma. Então, eu não acho que é um método fantástico. Ai, é claro que você vai ver muitas pessoas falando sobre imersão, e realmente isso é um fato. E eu ficava nessa de, tá, mas como é que é a imersão? Como isso funciona? Ah, tem que ouvir música o dia inteiro, tem que, né? Eu acho que também a gente tem que respeitar o nosso limite, porque assim, como eu falei, nós somos adultos, nós estamos inseridos em situações de estresse, situação de trabalho, etc. Então, a nossa mente não tá ali limpinha, pronto para receber o aprendizado, como se, né, fosse a primeira coisa, não. Então, não adianta você saturar a sua mente também, colocar uma régua muito alta, um nível de cobrança muito alto, achar que tem que falar outro idioma em 3 meses, porque, né, você viu um vídeo no YouTube de uma garota, porra, mas cada um é cada um. Então, assim, a gente tem que saber o nosso limite, não no sentido de nos limitarmos, mas saber até onde a gente pode ir, até qual nível de autocobrança que a gente tem que fazer em relação a nós mesmos. E em relação ao método, existem métodos realmente melhores que outros. E como você vai descobrir isso? Na prática. Não tem jeito. Tem gente que faz. É a mesma coisa para estudar. Tem gente que gosta de fazer resumo, tem gente que gosta de explicar, tem gente que gosta. Mas uma coisa é certa: para você aprender um idioma, a melhor forma que tem é você falando. E aí é que entra uma coisa que eu vou falar para vocês. Quando eu comecei, vamos dividir, na verdade, vamos falar de 3 coisas, tá? De 3 coisas. A primeira delas é você aprender o idioma que você sente uma afinidade. Imagina você aprender uma língua que você não gosta de forma alguma. É muito difícil. É claro que tem a questão de necessidade, né? De repente, por uma questão profissional, você vai aprender o inglês, mas você não gosta muito. Então, você precisa encontrar algum ponto de afinidade com aquele idioma. A segunda questão é método, a forma que você estuda. Ah, eu vou tomar aulas em grupo, eu vou estudar sozinho. Ah, vou estudar com um professor particular. Isso também faz diferença. E a terceira questão é como que eu vou inserir esse idioma na minha vida. E eu não sei nem dizer qual delas que é mais importante, que na verdade elas se complementam. Então, são essas 3 coisas que fizeram muita diferença para mim e que talvez faça diferença para você também. Então, sobre escolher o idioma que eu senti afinidade, é assim, na época eu estava estudando inglês, por uma questão óbvia de que o inglês é o idioma hoje, um dos idiomas mais falados no mundo, por questões profissionais, por questão de viagem e tudo mais. Então, eu comecei a estudar o inglês. Porém, desde sempre, eu tive uma certa afinidade com o idioma francês. E é um idioma que, para nós brasileiros, ele não está muito inserido ali, né? O inglês ele está muito mais inserido no nosso dia a dia do que o francês. A gente tem inúmeras palavras
inglês que a gente usa, né? Aportuguesadas, enfim, música, né? Eu cresci ouvindo bandas, né, nesse idioma, diferente do francês. Eu não, sei lá, não cresci ouvindo nenhuma banda em francês. Eu não, são pouquíssimas palavras que fazem parte, tem até algumas, mas são muito menos, né, do que palavras em inglês que fazem parte do nosso cotidiano. Mas eu sentia uma afinidade, eu tinha algo assim que eu gostava daquele idioma, eu gostava de ouvir aquele idioma e eu tinha um interesse por aprender esse idioma. Então, para mim, foi mais fácil, eu acredito que por conta disso, porque eu já tinha o interesse em aprender esse idioma. E isso é um facilitador muito grande, porque é muito mais fácil você estudar sobre algo que te interessa do que não. Porque se não se interessa, você vai ter que ficar sempre forçando aquilo ali. E quando é uma coisa que você gosta, isso flui. Eu acho que isso é assim para todo mundo, né? Mas para quem tem um pouquinho de déficit de atenção e foca em algumas coisas, talvez seja ainda mais acentuada essa questão. Quando a gente tem interesse em algo, você foca muito naquele algo e aí isso torna mais fácil. Então, o primeiro conselho que eu te daria, se você não tem um idioma que você tenha já essa afinidade, se você precisa aprender o idioma por uma questão profissional, por uma questão, sei lá, enfim, de desenvolvimento pessoal, que seja, qualquer tipo de desenvolvimento ou simplesmente o que você quer, que você busque desenvolver alguma afinidade com aquele idioma. Então, sei lá, através da história daquele idioma, assistindo algo que te interesse realmente, buscando alguma música, busca realmente uma conexão com aquilo, que não seja algo estritamente só apostila, aula, videoaula, porque senão vai ser muito chato e a tendência é a gente não conseguir se desenvolver muito bem. Um outro ponto muito importante é, sim, o método. Quando eu comecei a aprender tanto inglês quanto francês, mas eu vou falar mais do francês porque é o que eu dei continuidade, é o que eu ainda continuo estudando até eu quero chegar num nível melhor de comunicação em francês. Então, eu comecei pelo modo mais tradicional possível. Na verdade, eu comecei de uma forma autodidata, eu usava um aplicativo que é um aplicativo muito bom. Me desculpa o Duolingo, mas existem aplicativos melhores. Inclusive, abrindo parênteses já, o Duolingo é um aplicativo que é um jogo. Tá, assim, você não consegue se desenvolver muito ali dentro. Ah, mas eu falo. Gente, você falar no Duolingo, você falar com outro ser humano é bem diferente. Então, o Duolingo ele te ajuda em algumas poucas coisas, mas assim, é muito pouco. Então, se você acha, ou se você, né, eu gosto do Duolingo. Sim, o Duolingo é divertido, ele foi feito para ser divertido. Ele usa vários mecanismos ali que são como se fosse aquelas recompensas imediatas, mas ele não vai te tirar de um nível zero para uma fluência. Ah, mas eu conheço um fulano. Ah, mas eu sou fulano que eu fiquei fluente só usando o Duolingo. Meus parabéns, você é uma raridade, uma exceção. Então, tem outros aplicativos melhores. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui um aplicativo que eu usava de uma forma autodidata e me ajudou muito. Na verdade, eu saí do zero para um nível básico com esse aplicativo. Mas ele segue muito mais o cronograma de um curso, sabe? Então, ele é bem diferente. E eu comecei dessa forma, autodidata, e estudando ali com o aplicativo, etc. Mas eu fazia isso todos os dias. Eu levava muito a sério. Não era só uma distração. Eu realmente usava um tempo reservado para estudar, mesmo que eu usasse só um aplicativo. Aí a segunda coisa que eu fiz foi curso online. Eu escolhi, dentre tantas opções, um curso online e foi muito bom, me deu uma base teórica muito boa, era videoaula e tinha uma aula de conversação por semana. Que assim, quando você está começando do zero a falar alguma coisa, é interessante, porque você começa a quebrar esse gelo de falar alguma coisa que é o basicão ali, que é se apresentar, falar onde você mora, falar do seu animal de estimação, coisas assim. E depois, é claro que tá em grupo também, você também quebra esse gelo, esse medo de falar, né, em grupo, porque é um ambiente que as outras pessoas também estão aprendendo. Então você não vai ficar se sentindo tão assim, um peixe fora do, sei lá. E enfim, é uma boa maneira de começar a aprender. Mas se você quer se desenvolver, estudar em grupo com aulas online pode não ser o suficiente.
Se você não tiver pressa nenhuma, né, na sua vida, se você quiser só ali falar por, enfim, né, eu quero só me comunicar, eu quero só passar o tempo, enfim, que não era o meu caso. Eu realmente quero ter a fluência e ter um nível avançado no francês. Então, a terceira coisa que eu fiz foi aulas particulares. E é claro que eu tô falando aqui a jornada que eu fiz no idioma, mas isso não se aplica a todo mundo. Eu sei que tem pessoas que, por N razões, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não é o que eu quero, etc. Mas essa foi a forma que eu caminhei e a forma que eu consegui evoluir. Então, é isso. Até porque, assim, ó, um curso online com uma aula de conversação por semana é uma média aí, vamos colocar de R$ 250. E um professor, se você tomar uma aula por semana, você consegue ali entre 400 e R$ 500. É uma diferença substancial? É uma diferença, mas depende muito do que você quer na sua vida, né? Depende muito do tempo que você tem, do que você quer, do quanto você está disposto a investir seu tempo e seu dinheiro. Mas que você vai ter um avanço tendo aulas particulares, isso eu posso garantir, porque tem uma diferença muito grande de você fazer uma aula em grupo, que você vai estar ali com 6, 8 pessoas, e em uma hora você vai conseguir falar de 5 a no máximo 7 minutos. E você tem uma aula particular de que aquela pessoa está acompanhando o seu desenvolvimento específico e você vai ter uma hora inteira com aquela pessoa para você falar. Então, seu nível de evolução com certeza vai ser muito maior. E nem preciso dizer também que, como eu já falei, um professor particular, ele vai fazer análise individual. Em grupo, não. Em grupo, realmente, o professor, se você fizer sempre com aquele professor, sempre naquele horário, talvez ele até consiga te acompanhar um pouco, mas, gente, não dá, né? Não tem condições. Então, são essas 3 formas. Comecei a aprender de forma autodidática, depois eu fui para as aulas online em grupo, e por fim, hoje eu tomo aulas particulares com uma professora particular, que se vocês também quiserem, eu posso indicar, porque até hoje foi a melhor professora de idiomas que eu tive, de curso, enfim. E a terceira questão. A terceira questão, que talvez seja a mais importante, bom, todas são importantes, mas é muito importante, que é o que realmente faz a gente evoluir ainda mais, é fazer o idioma fazer parte da sua vida. Eu achava que isso era pegar um monte de post-it e colar assim, ó, na geladeira, colar não sei aonde. Eu nunca fiz isso. E não quer dizer que eu não vá fazer e nem que isso não dê certo. Mas a melhor maneira, e eu ouvi tantas vezes isso, e eu não tinha feito isso ainda, mas é incrível o tanto que eu evoluí fazendo isso. É quando você consegue inserir o idioma na sua vida. O que eu fazia antes já? Eu sempre gostei de escrever, né? Tipo, diário, essas coisas. E aí, há um tempo atrás, eu comecei a escrever em francês. Claro, com um monte de erro, obviamente. Mas é uma forma muito boa de você aprender o idioma, obviamente, né? Você escrever e, como eu falei, não só fazer lições de apostila, não só fazer exercício, mas eu inseri na minha rotina. Então, eu já gostava de escrever, e aí eu passei a escrever em francês. Então, eu comecei a fazer isso todo dia, assim, na medida do possível. Quanto mais você fizer isso, mais resultado você vai ter num período de tempo talvez menor. Então, quando a gente fala de imersão, é sobre isso. O quanto você consegue inserir aquele idioma na sua rotina, sem ser uma loucura, sem você ficar esgotado, que não vai adiantar. Então, uma das coisas que eu fazia era isso, eu escrevia bastante em francês. E aí, o que que eu fazia? Eu escrevia lá, meu dia foi assim, assado, ou no início do meu dia, hoje eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Escrevia, daí eu pegava aquele texto, jogava no chat GPT, na época, né? Agora eu não uso o chat GPT mais, eu uso outro. E aí eu jogava no chat GPT e pedia para ele corrigir de acordo com os termos, blá, 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 da prova que eu ia fazer. Claro que não era um prompt tão simples assim, mas eu
moldei um prompt para ele me corrigir. E aí ele me corrigia e colocava lá todos os pontos que eu tinha que melhorar, blá blá blá, e eu ia lá e corrigia no papel. Isso é muito eficiente. Para qualquer forma de estudo, isso dá muito certo. Segunda coisa que eu demorei muito tempo para fazer, e hoje é uma das coisas que eu mais adoro fazer, eu gosto de vídeos no YouTube e eu ouço muito podcast, eu escuto mais podcast do que música. E sempre me falaram assim, né, professor, né, fala, busca um assunto que você gosta, que você se interessa, para você ouvir. Só que tem uma questão, quando a gente tá no nível muito básico da língua, você não adianta você colocar um podcast de um assunto que você gosta, porque você não vai entender. E vai ser muito frustrante. Eu acho que por isso que eu não fazia isso. Porque eu não entendia nada. Então não fazia sentido. Então eu comecei, assim, escutando Slow French, escutando. Tentava achar alguma coisa ali do meu interesse, mas falado de uma forma mais devagar, para eu compreender e aquilo me prender, né? Porque senão não faz sentido você ficar só. Na verdade, faz sentido, tá? Você ficar só ouvindo, mas é chato, né? Você não consegue fazer isso durante muito tempo. Mas assim, com a evolução, hoje eu consigo fazer isso de pegar realmente um assunto que eu gosto e ouvir ele 100% em francês. Daí, é claro, tem pessoas que falam muito rápido e aí é mais difícil, aí eu coloco o subtítulo. Mas tem pessoas que falam um pouco mais devagar naturalmente e aí é uma maravilha, porque daí eu consigo acompanhar um assunto que eu gosto e em francês. E isso me ajudou muito, porque quando eu fiz uma prova de proficiência, não sei se todos vocês sabem, mas existem provas de proficiência de inglês, de todos os idiomas, que basicamente são provas de instituições oficiais que elas qualificam, validam o seu nível naquele idioma. Para que serve isso? Para várias coisas, profissionalmente falando, serve para o teu currículo, enfim, para você conseguir bolsa de estudo em algum lugar, etc. Então, né, é um dos objetivos também que eu tenho, essas validações. Eu já passei por uma, depois eu posso falar sobre como é o exame, se vocês tiverem interesse, né, nesse assunto específico, eu posso gravar um vídeo falando só sobre isso, sobre preparação de exame e sobre o exame em si, como é fazer ele passo a passo. Então, me perdi aqui, peraí. Lembrei. Eu tava falando da minha maior dificuldade na prova de proficiência, que por incrível que pareça, foram os áudios. Cara, assim, ó, obviamente foi bem na escrita, porque era uma coisa que eu fazia todos os dias, então pra vocês verem que funciona. E olha que eu não ficava escrevendo uma hora, eu escrevia ali no início do meu dia, era coisa de 15 minutos, mais 15 pra corrigir e já era. Falar, nem se fala, né? Então, assim, as aulas particulares me ajudaram muito nisso, porque é um período bem longo de conversação e eu treinava especificamente o modelo da prova. Então, falar sempre me ajudou bastante. Leitura, nem se fala, foi muito tranquilo para mim, porque sempre fui bem em provas de português, de interpretação de texto, então em outro idioma também não seria tão difícil. Mas a bendita da escuta para mim foi o mais difícil, por dois motivos. Primeiro, porque eu me distraio muito facilmente, e eu não vou falar aqui de TDAH, eu vou falar só isso, me distraio muito facilmente. Então, por exemplo, se você estiver falando de alguma coisa e eu achar uma informação interessante, eu vou prestar atenção naquela uma informação interessante e de repente meu cérebro ele vai se desconectar e toda aquela outra informação eu não vou prestar atenção. Então, isso aconteceu na prova. E assim, eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de prova assim, mas é assim, é um áudio de 1 minuto, aliás, 30 segundos, no meio do nada. Não fala, não é assim, esse áudio está falando sobre academia. Não, é um áudio no meio do nada, umas pessoas falando, blá, 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 e você tem que simplesmente entender o contexto que eles estão falando, e aí vai ter uma pergunta lá, eles estão falando sobre isso, mas assim, não tão fácil assim, sabe? É bem difícil. Então imagina, para uma pessoa que se distrai facilmente, para mim foi muito difícil. E, bom, e depois que eu comecei a escutar diariamente podcast, principalmente em francês, e vídeos também, mas assim, quando eu vejo vídeos, às vezes eu deixo o vídeo rolando e vou fazer minhas coisas, então eu não fico olhando o vídeo, né? Normalmente eu faço assim, eu acho que vocês também devem fazer, né?
mas me ajudou demais, porque os últimos simulados que eu fiz eu tive resultados muito bons. Então, às vezes, pequenas ações que a gente faz todos os dias, e o maior diferencial em aprender um idioma, eu acredito que é justamente esse. Pra tudo na vida, né? Mas na verdade, vamos falar do idioma. Essas pequenas coisas que você faz todos os dias. Porque isso parece que não tá dando resultado nenhum, né? Você pensa, eu assisti um vídeo de 10 minutos. Eu escrevi 15 minutos. É muito pouco se você olhar no dia. Mas quando você. A soma disso em vários dias te traz um resultado. Então, para fechar esse vídeo, eu quero te dizer isso. Especificamente sobre idioma, né? Eu falei, né? Vamos fazer relembrar aqui que eu falei. A forma como você aprende é muito diferente, né? É muito específico, você tem que achar a melhor forma. Se dedique um tempo exclusivamente para aquilo, não deixe outras coisas atrapalhar. Não fique usando um aplicativo ali, enquanto outra pessoa está falando. Você tem que ter um momento seu de dedicação. Você tem que encontrar uma forma gostosa de estudar. E principalmente, faça isso todos os dias. Faça isso todos os dias, mesmo que seja por 5 minutos. E é real isso. A gente tem uma mania terrível de achar que é 8 ou 80, porque eu não consegui estudar uma hora, não serviu. Mas, cara, 5 minutos fazem a bendita da diferença. Porque às vezes é uma palavra ali que você aprendeu naqueles 5 minutos que vai aumentar o teu vocabulário, que vai fazer você fluir mais a tua ideia, enfim. Então, não abra mão jamais de construir diariamente. E faz muita diferença. E em relação à idade, gente, sinceramente, como eu falei no início do vídeo, claro que uma criança em processo de alfabetização, ela vai ter mais facilidade de aprender um idioma, mas a nossa idade, ela não interfere em nada. Em nada mesmo, de verdade. Inclusive nas aulas em grupo, o que mais tem são pessoas de idade. O que mais tem. Eu não sei se nas aulas de inglês, acho que não é tanto assim, que eu percebi. Mas nas aulas de francês, a grande maioria são pessoas de 60 mais. São aquelas pessoas que estão realizando o sonho de aprender um outro idioma. E aí a gente aqui, com 30 anos, com 30 alguma coisa, com 40, com que seja, sempre se achando que tá se passando, que, não aprendi. E assim, outra coisa, cara, era o meu sonho. Quando eu era criança, adolescente, eu sempre tive muitos diálogos imaginativos, assim. E eu sempre imaginava eu sendo poliglota e falando várias línguas. Eu achava isso o máximo, assim. E parecia uma coisa tão inalcançável, como se fosse só um astronauta da NASA, sabe? E é muito legal a gente realizar essas pequenas, grandes coisas que fizeram parte de sonhos da nossa infância, da nossa adolescência. E a gente vê que não era lá tão difícil assim, sabe? Claro que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para tudo que a gente conquista na nossa vida, a gente tem que se dedicar de alguma forma. Mas a recompensa, ela é muito boa. E talvez esse vídeo faça sentido para vocês daqui a um tempo. É, talvez faça sentido, eu acho que vai fazer. E eu espero que vocês continuem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem conversar sobre isso, saber um pouco mais como eu faço, etc. Se esse é um assunto que interessou vocês, é só me chamar aqui mesmo nos comentários, no Instagram. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo. Falar para vocês que é fácil, não é fácil. A gente tem que abrir mão de alguma coisa, a gente tem que abrir mão de. Isso serve para qualquer tipo de estudo, na verdade, desenvolvimento. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, porque o nosso tempo não é lá tão livre assim. Então, de fato, a gente tem que fazer algumas escolhas.